eu estava ouvindo todo mundo, é muito bom quando a gente fica para depois, porque a gente ouve a posição de cada um, achei muito interessante, mas eu lembrei de 3 coisas que eu gostaria de abordar. São bem rápidas. A primeira coisa é uma tradição americana, que quando o filho fica maior de idade, normalmente eles são meio que colocados para viver sozinhos, né? Eles são meio que empurrados para fora para ter a sua vida, ter o seu trabalho, ter a sua casa, o seu apartamento. É uma tradição, pelo que eu saiba, é uma tradição entre eles. E depois você fica meditando a respeito, aí você vê também que lá nós temos um grande contingente de pessoas idosas que também vivem sozinhas e que vivem muitas vezes em casas de apoio, né? Então a gente vê aí as duas moedas do negócio, né? Você põe ele para fora e depois ele fala, bom, agora que eu tô aqui fora, agora você se vira, né? Porque agora eu tenho que cuidar da minha vida, né? Tipo uma coisa assim, né? Então isso é uma coisa que é costume lá fora. Esse é um ponto interessante porque o Evangelho fala dos filhos que escolhem os piores aposentos para os pais, ou colocam os pais para trabalhar para eles, ou fazem alguma coisa contra os pais, mas na pior hipótese eles estão juntos, né? E nesse caso eles são cuidados por terceiro, por pessoas que recebem recursos para cuidar deles, né? Que asilos e lugares assim, casas de repouso, casas assim, não é? É muito comum a gente ver, inclusive em filmes americanos, esses lugares, não é? Então esse é um dos pontos que nós precisamos também pensar, não é? Aquela tradição lá é boa, não é boa, não sei, a gente precisa pensar sobre ela. A segunda coisa que eu ia falar é que são aqueles pais extremamente enérgicos e severos com os filhos. Me ocorre, inclusive, um vídeo que, se não me engano, foi o Geraldo que mandou pra gente, de uma senhora que estava fazendo uma exposição sobre as crianças do morro, que elas são rapidamente arrebanhadas pelo tráfico. E rapidamente elas se tornam crianças super eficientes, porque é uma lei terrível, não é? Que se a criança faz uma coisa errada, ela toma um tiro no pé. Então ela tem que ser eficiente. Mas o paralelo que eu estava pensando a esse respeito é que também nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos ajudar uma criatura a se tornar uma criatura que não saiba enfrentar a vida. E isso acontece, tem acontecido com frequência, porque você vê o grupo de crianças e jovens que nós vemos por aí, que ao sinal de qualquer probleminha, de qualquer coisa, já desistem, já não querem saber, já abandonam, já saem, já fazem um monte de coisas que têm pouca resistência à dificuldade. Então nós também precisamos pensar nesse aspecto, não é? Nós precisamos ter a sabedoria de ajudar essas crianças a serem homens, né? E mulheres, por assim dizer, não é? Assumirem seus compromissos, assumirem sua vida, terem independência, terem autonomia, poderem trabalhar, poderem ter o seu próprio dinheiro, porque hoje a gente tem visto um excesso de cuidados tão grandes de pais com filhos, um excesso tão grande, que a criança não desenvolve, ela fica dentro de uma redoma, não é? O pai não deixa a criança dar um passo fora de casa, a mãe vai levar a filha na festa, vai levar, vai buscar, vai trazer, vai fazer, vai acontecer, às vezes até fica lá esperando. Quer dizer, a gente tem visto também esses problemas no nosso dia a dia, que no meu entendimento também não são coisas equilibradas, mas o Evangelho fala do amor. E eu me lembro com muita clareza de uma situação que eu soube de um amigo que ele costumava pegar o carro do pai emprestado, né, à noite, assim, quando o pai não estava vendo. E aí um dia ele pegou o carro do pai emprestado e estava aí na Avenida Ibirapuera lá e cruzou um cruzamento lá, um ônibus bateu nele, tombou o carro de cabeça para baixo. Aí chamou os pais, né? A polícia chamou os pais, que ele era menor, chamou os pais lá, e a mãe dele tinha uma característica, ela era italiana, andava com umas bolsonas grandes assim, né? A primeira coisa que ela fez foi descer o braço nele lá, porque ele tinha batido o carro, estragado o carro e correu atrás dele no meio da rua lá, nem queria saber se ele estava machucado, se não estava, sei que ela partiu para cima dele, era aquelas italianonas bravas para chuchu, né? No sentido assim que a gente vê a dificuldade que a gente tem hoje, né? Que as pessoas cuidam das crianças de uma forma assim que a gente precisa também tomar esse cuidado. Mas quando a gente fala do amor, é justamente o amor, não é? Porque quando você tem amor, assim, você também quer ver o melhor da pessoa.
Eu fico entristecido quando vejo meus filhos em casa lá só mexendo com videogame, com jogo, com não sei o quê. Não tem uma integração com outros jovens, não tem ânimo para sair, para dar um passeio, para fazer alguma coisa, não tem ânimo para buscar alguma coisa para trabalhar, para estudar, para ganhar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Isso deixa a gente aborrecido também, não é? Então, eu penso que a ideia do evangelho propriamente dito é essa, é nós termos amor, não é? De uns para com os outros. E esses filhos difíceis que a gente recebe muitas vezes, que são nossos verdadeiros inimigos do passado. Aí tem também aquela passagem do evangelho que é muito bonita, né? Que uma mãe levanta para a filha, assim, levanta a filha e fala, uma de nós duas errou. Porque ela também tinha aversão com a filha, né? Ela fala, uma de nós duas errou. Mas que eu tenha força para acertar dessa vez, né? Para fazer a coisa certa dessa vez. Então, é a oportunidade que nós estamos recapitulando para nos aproximarmos. Porque a gente talvez nem tenha equilíbrio para saber o que aconteceu no passado com essas pessoas que a gente tem aversões. Nós não temos equilíbrio para isso, não é mesmo? Então, graças a Deus, vem junto, e aí às vezes numa encarnação vem meio assim, meio saindo faísca, meio batendo e voltando, mas já é uma primeira aproximação, óbvio que é uma primeira aproximação, não é? E o Cornélio Pires, terminando, ele faz algumas piadinhas a respeito do assunto. Aliás, eu fui muito duramente criticado ontem por conta do jeito que eu falo as coisas e faço. E eu vejo o Cornélio Pires, me foco no Cornélio Pires, que ele fala que muitas vezes, né, o neto de hoje é aquele mesmo espírito que nós no passado dispersamos ele, matamos ele, criamos problema para ele. Tomamos o patrimônio, tomamos a família, tomamos a esposa, tomamos o marido, essas coisas, né? Eles voltam para o meio familiar. Normalmente eles voltam, né? Então a família tem esse condão de fazer voltar esses espíritos difíceis, rebeldes, que nós precisamos pouco a pouco ajudá-los e se ajudar também, não é? Porque é certo que nós não vamos fazer o mesmo problema, vamos buscar força no Evangelho para melhorar, para corrigir. E a segunda coisa é essa, é o cuidado que nós precisamos ter, mas também temos que tomar cuidado com o cuidado, né? Porque nós não podemos criar filhos extremamente sensibilizados, sensíveis, frágeis para o mundo. Porque a gente sabe que o mundo não é assim, né? Eu ficava extremamente preocupado. Meu Deus do céu, meu filho nunca pegou um ônibus, nunca pegou um trem, nunca pegou um metrô. Aí você entra no metrô, você vê lá algumas crianças que elas não sabem que tem que segurar, o ônibus sai, ele cai, daqui a pouco cai outra vez em cima da não sei de quem. Quer dizer, a criança não tem um pouco de maturidade, às vezes, para conviver, né, numa situação. E aí é que exige o sacrifício do pai e da mãe, não é? Que tem que sair de dentro do carro, andar um pouquinho de condução para ele ver como é que funciona as condições, que tem que segurar, que é assim, que é assado direitinho e tal, né? Então esse é o ponto. Agora, nós como pais, eu tenho a impressão que todo mundo aqui já tem o paizinho no plano espiritual e a mãezinha também, com exceção da Priscila, né? Mas nós como filhos, não é? Nós precisamos também lembrar que é difícil a gente ajudar um pai, cuidar de um pai do jeito que ele cuidou da gente, é muito difícil, né? Aí vem aquele chavão para terminar aqui o assunto, que era assim, que diz que 10 filhos não cuidam de um pai ou de uma mãe, né? E uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. E é sempre assim, nós temos a Janaína, nossa amiga lá da segunda-feira, e ela é cuidadora, ela cuida de uma... Você conhece a Janaína, né? Uma senhora que vem de vez em quando aqui, que vai lá no trabalho da segunda noite, né? Mexe com os peixes lá, né? Ela é cuidadora e ela relata lá pra gente isso. Ela fala, poxa vida, eu trabalho numa casa que tem não sei quantos filhos e eles ficam lá em guerra, porque o fim de semana não pode, tem que ver quem é que vai poder vir, porque já faz 2 semanas que ele já veio e que é muito pouco, que tem muitos filhos, e fica uma guerra para saber quem é que vai ficar com o pai no fim de semana, imagina só. E ela trabalha lá durante a semana e veja, uma pessoa de fora, uma terceira, um estranho, né, cuidando, e o pai e a mãe que estão ainda encarnados, me parece que os dois, tem muitos filhos, mas a maioria deles, não é? Não querem cuidar. E a última dica final é a gente que é pai, né? A gente que é pai, nós já temos que construir dentro da gente, construir bonitinho, de que nós vamos ter que se virar mesmo sozinhos.
Nós temos que construir isso em nós, não podemos esperar. Porque se esperar, pode ser que venha alguma coisa muito chata, né? Então não espere nada dos filhos. Se aparecer alguma coisa, faz que nem aquele que estava devendo. O cara estava devendo R$100 para ele deu pro cara, mas não esperou que ia receber. Mas aí o cara pagou para ele o 100, ele pegou e foi na churrascaria. Tão feliz que ele ficou, porque ele já sabia que não ia receber mesmo, né? Então, se a gente não esperar nada deles e vir alguma coisa, aí já vai ser motivo de grande felicidade pra gente, né? Não é mesmo?